Hoje é dia 8 de fevereiro de 2022, 18 horas e 40 minutos em Franca, São Paulo. Estamos realizando o culto cristão no lar nesta terça-feira e optamos pela leitura desta obra, A Morte e o Seu Mistério. A Morte e o Seu Mistério é produção de Camille Flammarion, um astrônomo que em 3 volumes apresentou o tema. E no primeiro volume ele fala sobre a manifestação dos fantasmas, dos vivos, antes da morte, ou seja, durante o período que estão em plena saúde. A manifestação dos fantasmas, dos vivos, durante o momento em que as pessoas estão prestes a desencarnar. Volume 2. E volume 3. A manifestação dos fantasmas, dos vivos, após a morte do corpo físico. Então este é o segundo volume, que é A Morte e Seus Mistérios, volume 2, tomo 2, Durante a Morte. É uma produção da Federação Espírita Brasileira. Este é o 4º volume, 16º ao 20º milheiro, produção do ano de 1990. Nós estamos à folha 80, 95, aonde se trata do seguinte tema. Item 3º, pensamento produtor de imagens projetadas à distância, cinematografia psíquica, transmissões telepáticas sensoriais. É um tema que começou a folha 85. Nós estamos então na 95. Camille Flammarion apresenta um pensamento socrático no início desta segunda parte da trilogia. Ninguém sabe o que é a morte, nem se ela será o maior dos benefícios para o homem. Apesar disto, tememo-la como se for o pior de todos os males. Atenienses, ó atenienses, acabais de me condenar a este epílogo da vida da forma, através da morte. A voz divina, que nunca deixou de se fazer ouvir a mim durante todo o percurso de minha existência, hoje, estranhamente se manteve silenciosa. E, diante do silêncio desta voz divinal, eu entendo que o que está para se suceder é para o bem, é para o melhor. Então submeto-me à sanção a mim imposta, vou sofrer a pena imposta pelos juízes e pelos meus acusadores atenienses. Porém, a iniquidade, a infâmia estarão sempre jungidas, estarão sempre grudadas, amarradas à memória de meus acusadores e juízes. Submeto-me à minha condenação e eles certamente hão de submeter-se à própria. É deste modo que as coisas deveriam se passar. E no meu entender, conforme eu disse, o que acontece é sempre para o melhor. Quando a morte se aproxima do homem, o que nele há de mortal desaparece, desagrega-se, volta à natureza.
entretanto, o que há nele de imortal, incorruptível, retira-se intacto. Carta de número 4271 do Arquivo Pessoal de Camille Flammarion. Há nesta narrativa muitos fatos extremamente impressionantes. A aparição a uma vidente, a uma sensitiva, um médium, seja lá qual for o nome que se dê, um homem vivo que se crê chegado ao momento de morrer, soldado na frente da batalha inglesa na França. Um pensamento produtor de imagens. Segundo, a comunicação deste soldado com um amigo, seu protetor, a quem pede que velasse por seu irmão, que neste tempo estava em campanha no Egito. Terceiro, um conjunto de circunstâncias permitindo que o protetor encontrasse o endereço do mesmo irmão. Quarto, este irmão enviado à Palestina, à hora predestinada, como se por uma influência psíquica tivesse dirigido os fatos. Quinto, o herói da aparição não sendo morto, como temera, e portanto a aparição de um vivo. Sexto, a previsão de que o terceiro irmão voltaria são e salvo à casa paterna e a imprevisão de que seria morto durante a guerra. Não parece termos aqui a impressão de sentir, como em outros casos, que o mundo invisível exerce às vezes uma ação sobre o mundo visível. E ao mesmo tempo, se não sabe tudo o que nele ocorre. Duncan voltou com efeito à casa, mas foi morto mais tarde. É certo que quando um homem conhecido pela sua inteligência, o seu saber, a sua firmeza de julgamento, a sua sinceridade, nos comunica uma observação feita por ele próprio, seu testemunho autoriza a nossa convicção. Se um astrônomo vê cair um bólide na vizinhança de Vega, indo extinguir-se para os lados de Arcturus, se determinou o seu percurso na abóbada celeste, não admite que se duvide da sua observação, a pretexto de que ele foi o único a realizar a observação mencionada. A narração do Sr. Springett, S-P-R-I-N-G-E-T-T, que se acabara de ler, tem todas as características de veracidade e por isto eu poderia deixar de procurar uma confirmação. Todavia, timbrei sempre em documentar minha convicção pessoal com investigações apropriadas. E devo dizer que, à parte de raras exceções, a exatidão dos relatos recebidos foi sempre confirmada. Pelo que toca ao caso precedente, parece-me que seria útil receber da pessoa associada a esta observação psíquica um relatório pessoal independente. As palavras da senhorita X.W.M. Joque X. não satisfizeram muito. Pedi, pois, ao autor que fizesse a amabilidade, primeiro, de me tornar conhecidos os nomes completos, com a condição de eu não os publicar, se a família a isso se opusesse, e segundo, solicitar à senhora X que me enviasse um depoimento individual segundo suas próprias recordações. A minha petição foi muito graciosamente acolhida e realizada. A 29 de outubro de 1920, o Sr. Bernard Springett mandou todos os nomes
documentos que com ele se relacionavam. E a senhora X enviou-me um relato firmado por ela mesma, Julia Smith, Cyprus House, Havre des Pas, em Jersey, onde residia então sem me rogar que lhe ocultasse o nome. Ainda que redigido em termos muito diferentes do Sr. Springett, a descrição da cena é idêntica. O jovem soldado William M., sua família escocesa, veria com desgosto seu nome publicado. Conservava-se morto. Eis a frase textual do médium. I asked, have you passed over? The answer was, yes. How? I asked. I was buried by early falling on me. Assim julgava-se morto, sepultado sob o desabamento de terra da trincheira. Sente-se, pois, dos comentários do Dr. Springett, que se trata aqui de um fato religiosamente observado por cristãos austeros, escrupulosamente recolhido. Sou, conclui ele, um humilde crente na autoridade divina que nos últimos anos permitiu comunicar com os que foram para o outro mundo, evidentemente com o fim de aperfeiçoamento. Isso está na carta 4292 do Arquivo Pessoal de Camille Flammarion. Continua Flammarion, que o soldado que se imagina morto, mas que não estava e que ainda vive atualmente, tenha pensado no seu protetor moral, o Sr. Springett, não é duvidoso que este pensamento produzisse imagem visível para o vidente, também não pode ser posto em dúvida. Portanto, não se trata de uma dupla como as que examinamos no capítulo anterior, mas de uma outra coisa. É um pensamento produtor de imagens projetadas à distância. Eis uma objeção da imagem que pode ser comparada à precedente. Como nas observações que se acabam de ler, trata-se de aparições notadas em que o estado de vigília e não o estado de sono. Abre aspas. Quem assina é a senhora Antônia Ormung, em Genebra, carta de número 611 do Arquivo Pessoal de Camille Flammarion. Um dia pela manhã, há meses, estava eu no leito, bem acordado, e os meus olhares dirigiam-se para um espelho colocado perto de mim. Num dos seus ângulos vi muito distinta a cabeça e feições de uma pessoa que tinha conhecido há alguns anos e com a qual mantivera relações muito amigáveis, que só foram cortadas em consequência de circunstâncias fatais. Essa pessoa tinha deixado Genebra, partindo para o seu país distante, e nunca mais tive notícias dela. Quando a vi no espelho, olhando-me fixamente, experimentei ainda que, atemorizada, certa felicidade. Sentei-me na cama, interrogando-a, perguntando-lhe, com efeito era ela. Todas as linhas do seu rosto, antes duras, se adoçaram, as pálpebras bateram de prazer e na sua boca desenhou-se um sorriso de paz. Eu olhava sempre, mas a visão desvaneceu. Alguns dias depois, sonho que esta pessoa morrera precisamente na mesma data. Senhora Antônia Ormung, em Genebra. Continua Flammarion. Segundo esta narrativa, a visão teria durado tempo suficiente para tornar muito improvável a hipótese de alucinação. Podemos imaginar que
no momento da morte, o seu pensamento irradiou com intensidade, projetando-lhe a imagem à distância. Assinalei já a seguinte aparição de certa mãe a seu filho em Bolonha, a Modena, ao passo que um outro seu filho permanecia junto dela em Bolonha. Abre aspas. Quem assina é E. A. Sinelli, carta 443 do arquivo de Camille Flammarion. Aos 20 anos estudava eu em Bolonha, ao passo que meu irmão entrava para a escola militar de Modena. Uma noite antes de deitar-me, minha mãe queixou-se de ligeira indisposição e mostrou-se um pouco inquieta por causa do filho ausente, mas boa, doce, resignada antes de tudo, retirou-se tranquilamente para o seu quarto. Depois de ter beijado a mim com ternura, como de costume. Os nossos quartos de dormir eram contíguos. Empreguei parte da noite num trabalho difícil e somente de manhã consegui adormecer. De repente fui despertado por um ruído de vozes e, abrindo os olhos, fiquei surpreendido ao ver no meu quarto meu próprio irmão pálido, rosto transtornado. Como vai a mamãe? Inquiriu ele. Pela 00:10 via distintamente a cabeceira do meu leito em Modena. Sorria-me. Com uma das mãos mostrava o céu e com a outra abençoava-me. Depois desapareceu. Asseguro-te que mamãe morreu. Corri para o quarto venerado de mamãe, estava morta, com efeito, tendo um sorriso nos lábios. Mais tarde, o médico afirmou que ela deveria ter cessado de viver pela 00:00 aproximadamente. Quem assina é E. A. Sinelli, carta 443. Continua Flammarion. É muito curiosa essa observação. A mãe aparecendo a seu filho ao longe e este comunicado com seu irmão vizinho da morta. Em Modena, este irmão sofria bastante com a ausência do outro, com quem estava em contínua comunicação mental. Que se tenha transportado em dupla imagem para junto de seu irmão, falando-lhe, é possível, mas não provável. Devemos pensar antes que agiu telepaticamente sobre o cérebro de seu irmão, que julgou vê-lo, ouvi-lo, transmissão de sensações. Verificamos aqui, uma vez mais, que a distância não existe. Não há distância em telepatia. O espaço, o tempo das nossas sensações desaparecem. As duplas são, seguramente por vezes, produções do pensamento projetadas à distância. Não duvidamos da esfera de ação de nosso espírito encarnado. Percorrendo recentemente as obras dos antigos magnetizadores, notei um interessante exemplo de transmissão à distância que poderíamos intitular, abre aspas, a telegrafia em 1822, numa sessão magnética de cheiro. Encontrei-a nas observações de Deleuze, bibliotecário do Museu na História Natural em Paris, e nessa época um dos mestres de magnetismo magnetizava um suject, S-U-J-E-T, muito sensível, uma rapariga que vivia perto do Teatro Francês. Ele habitava na Casa Real, perto da Praça da Concórdia. Eis o relato que faz numa observação realizada a 9 de setembro de 1822. Abre aspas. Isso está em Prática sobre o Magnetismo Animal, Paris, 1823, página 189.
Pelas 9h30 da noite, enquanto eu passava limpo as últimas consultas dessa sonâmbula, senti nas narinas, muitas vezes, o cheiro do vulnerário. Como a minha mulher e minha filha, que nessa estação se encontram habitualmente no campo, estivessem nesse momento em Paris, extraordinariamente fui ver se alguma delas teria acontecido qualquer acidente que exigisse o emprego do vulnerário. Encontrei-as muito tranquilas e não senti, junto a elas, o cheiro da mesma sensação. A minha criada entrou neste momento, nada havia sucedido igualmente, e não deu mesmo por qualquer odor no compartimento. Disse-me então: estou certo de que aconteceu qualquer acidente a uma das minhas sonâmbulas e que neste momento ela se serve do vulnerário. No dia seguinte fui verificar. Era exato. Os meus leitores lembram-se, talvez, de eu ter mencionado uma observação da mesma ordem. Na obra O Desconhecido, página 113. É pela comparação dos fatos que podemos instruir-nos. Eis aí o fato. Quem assina é Otávio Marais, antigo chefe do Colégio de Advogados em Rouen, carta de número 80 do arquivo pessoal de Camille Flammarion. Anteontem falava-se em minha casa de nossas sábias investigações. Uma pessoa absolutamente digna de fé contou-nos que, assistindo aos últimos instantes de sua mãe, havia derramado à volta do moribundo, quase no momento de seu desenlace, grande quantidade de água de colônia. À mesma hora, a irmã do narrador, a mais de 30 léguas à distância, teve como se tivesse a certeza do falecimento de sua mãe e sentiu nitidamente o aroma de água de colônia, sem que nenhum frasco deste perfume estivesse ao seu alcance. Esta dama sabia que sua mãe estava muito doente. Temos agora a carta de número 4332 do arquivo pessoal de Camille Flammarion. Uma observadora muito cuidadosa, a senhora Laboissière, enviando-me a 28 de novembro de 1920, do departamento de Loire-et-Cher, certos documentos psíquicos dignos de atenção, dentre os quais se destaca o seguinte, por estas palavras, abre aspas, lembrei-me constantemente, sem de resto lhe ligar a importância de um incidente esquisito relacionando-se com o meu pobre filho, morto no princípio da guerra, na idade de 20 anos, e cuja morte me foi avisada por certos ruídos de que o informei. Na sua infância, estando na escola, caiu durante a hora do recreio sobre o pulso, ferindo-se ligeiramente. Encontrava-me então num campo distante 2 ou 3 quilômetros da escola. Das 3 para as 4 horas senti intenso cheiro de álcool, canforado que havia sido aplicado no pequeno ferimento de meu filho. Como pode ser isto, Flammarion? Teria pensado ele em mim. Continua Flammarion. Ver-se-á nisto... Bom, então esta é a carta 4332 do arquivo dele. Ver-se-á nisto apenas o acaso? Será suficiente? Conheço unicamente restrito número destas observações de transmissão de perfumes. Aqui está outra que se complica com a projeção telepática. Um membro da Sociedade Astronômica de França, em Marrocos, senhor Agniel, ao enviar-me o resultado de sua observação acerca do eclipse parcial do Sol, de 10 de novembro de 1920, escrevia-me nesta data de Rabat, abre aspas, esta é a carta de 4310,
do Arquivo Pessoal de Flammarion. Há 19 anos foi a leitura de O Desconhecido que modificou totalmente a minha existência. De materialista que era, transformei-me em sincero propagandista das ideias espiritualistas, às quais procurei me aprofundar. Permita-me que contribua com o meu testemunho pelo que respeita às manifestações do ser. Agindo à distância, o fato é pessoal, Flammarion. Tenho uma irmã de natureza muito impressionável que vive em Nimes. Em 1906 fui lhe fazer uma visita. Residia então eu em Nice. Tomei um expresso, saí à meia-noite. Minha irmã gosta muito de flor de laranjeira. E Nice é a capital da região onde floresce esta árvore de frutos de ouro. Colhi, portanto, para ela um ramo desta florescência que coloquei diante de mim na rede de compartimento. O seu perfume penetrante mantinha-me acordado. Tendo-me desleixado de prevenir minha irmã desta viagem, pretendi reparar a minha falta fazendo a comunicação por via telepática. Estando só na carruagem, tentei a experiência enquanto o comboio corria a toda velocidade entre Golfe-Juan e Cannes, concentrando meu pensamento sobre as flores e fechando seguidamente os olhos, transportei-me ao quarto de minha irmã em Nimes, falando-lhe desta maneira: chego, venho ver-te, trazendo-te as flores que amas. Representei-me junto ao seu leito, mostrando-lhe o ramo que formava a imagem no meu cérebro. Pelas 10 horas da manhã, desembarquei, corri apressadamente para a casa de minha irmã. É curioso, exclamou ela, ver-te. É curioso, exclamou ela, depois de me ter beijado. Sonhei esta noite que vinhas ver-me e me trazia flores de laranjeira. Perfeitamente, respondi. Aqui estou, eis também as flores de laranjeira. Renovei essa experiência muitas vezes e sempre com êxito, salvo uma vez em que minha irmã não tinha ainda adormecido. Acrescentarei que este fenômeno de transmissão de pensamento é muito comum e serve de exercício nos meios teosóficos. Carta 4310, do Arquivo Pessoal de Flammarion. Aí continua Flammarion. A irmã de nosso colega pode ter recebido o perfume de flor de laranjeira à chegada de seu irmão. Nem por isso o sonho deixa de ter valor. Entre tais raras transmissões, notemos ainda esta. O senhor Celestino Bremond de Lyon estava afastado 300 quilômetros de uma senhora que era médium e com a qual ela já havia feito experiências. Recebeu dela uma carta que dizia, abre aspas, isso está em Anais da Ciência Psíquica, em abril de 1906, página 318. Eu estava perto do Senhor, escrevia ela, curando um cão que tinha feridas na orelha. Dava-lhe injeções num líquido que havia preparado, fazendo ferver folhas de nogueira num cozimento de cascas de carvalho. Depois pulverizei as feridas com pó de raiz de genciana. Temendo, acrescentou ela, que o Senhor e os outros se encontrem doentes, peço-lhes que me respondam o mais depressa possível para nos tranquilizar, porque eu estou inquieta por nada compreender deste sonho. Ninguém da minha família adoecer, informa o Sr. Bremond. Pelo contrário, era excelente a saúde de todos nós. Mas já assim não acontecia com o cão que recolhemos. Este animal padecia de chagas nas orelhas, do interior das quais se produziam intermitentemente abundantes derramamentos. No entanto, tendo dado agasalho ao pobre animal, eu não queria com
como seus primeiros amos, abandoná-los à desgraça da sorte da vadiagem, e decidi procurar por todos os processos, decidi curá-lo por todos os processos. Foi neste momento que tive a ideia de escrever ao médium, cujas faculdades particulares se aplicaram, sobretudo, ao tratamento dos enfermos. Todavia, não levei desde logo por diante esta decisão. Por isso mesmo, fiquei bastante surpreendido quando, 2 dias depois, recebi a narrativa do sonho mencionado. O meu pensamento transportara-se à distância e, o que é mais curioso, o médium vira perfeitamente claro. Porque, aplicando os remédios indicados por ele, curei em pouco tempo, o meu cão. Tal é o fato na sua simplicidade. Isso está em Anais da Ciência Psíquica, abril de 1906, página 318. Continua Flammarion. A hipótese do acaso é verdadeiramente improvável. O pensamento, a imaginação, o temor, a apreensão podem desenvolver micróbios latentes, produzir a morte pela raiva, anteriormente adquirida. Interrogação. Não, responderia um anatomista. No entanto, lê-se no livro de Leon Deutsch, que seria O Mundo das Imagens, página 196, a seguinte observação que ele declara ter tido ou ter sido fornecida pelo seu amigo Dr. Vivier. Um camponês acompanhara seu irmão ao vapor que deve conduzi-lo à América. No cais, um cão hidrófobo morde 2 homens. O primeiro, que fica em terra e sabe que o cão está raivoso, morre passado 6 semanas, depois de sofridos ou de sofrimentos atrozes. Conselho do médico, a família esconde a causa desta morte ao imigrante, que regressa 2 anos depois, cheio de saúde e ânimo. Ao desembarcar, foi informado da primeira causa do falecimento de seu irmão. E 6 semanas depois morria atacado de hidrofobia. Tal é, em certas criaturas, o trabalho orgânico da apreensão. Continua Flammarion. Outro problema. Pode ouvir-se uma voz a 7 quilômetros de distância? Não, seguramente. Ora, os autores de Phantasms of Living garantem na velocidade da seguinte história. Quem assina é J. Wood Beilby. 17 de outubro de 1883. Uma menina amiga de minha mulher vivia conosco na Austrália. Partira a cavalo até a cidade onde ficara o correio, a 12 quilômetros de distância aproximadamente. Minha mulher e eu, que estávamos em casa, um criado, uma criada, meu filho adotivo, um belo rapaz, ouvimos todos a referida menina gritar, chamar. Ah, Josie! Ah, Johnny! Ah, Johnny! Era este o nome do moço, companheiro habitual da linda Amazônia. Saímos todos ao mesmo tempo, mas não ouvimos nem vimos ninguém. Passada 1 hora, quando ela chegou, disse-nos, em certo local, distanciado pouco mais ou menos de 7 quilômetros, tendo de abrir uma cancela e quisera fazer sem apear, curvando-se na cela para desapertar uma espécie de anel. Por qualquer coisa o cavalo tomara medo, saltando para o lado, deixando-a suspensa na estaca. Disse-nos que bradara então por socorro e imaginara que Johnny estivesse atrás dela. Tendo alcançado o cavalo, chegara à nossa casa sem outro incidente a não ser um grande susto.
Era absolutamente impossível ouvir a sua voz através da região cheia de bosques e que a separava de nós. O que parece estranho é que os outros, que não têm a mesma sensibilidade magnética que eu tenho, ouvissem o grito tão claramente e ao mesmo tempo que eu. Todos responderam imediatamente ao brado, saindo de diversos compartimentos em que trabalhavam e dirigiram-se para a estrada da habitação, para a entrada da habitação, pensando que encontrariam a pessoa que chamava a brados, que se encontrava a braços com qualquer dificuldade. E todos ficaram surpreendidos de não ver ninguém, mesmo na grande planície bordada pela floresta, e essa pessoa tinha que atravessar. Quem assina é J. Wood Beilby. A senhora Beilby confirma este relato. Recordo-me perfeitamente que a voz foi ouvida da maneira contada por meu marido. Garanto a autenticidade da narrativa. Quem assina é Catarina W. Beilby. O Sr. Beilby acrescenta mais ainda. A habitação está insulada. Não há outra residência no raio de 5 quilômetros ao redor. Ninguém estava lá neste momento, a não ser criados, moradores da mesma casa. Isto está em Alucinações Telepáticas, a página 263. No fato que acabamos de relatar, ouviu-se certamente uma voz telepática projetada que se passou no caso seguinte, interrogação. O narrador atribuiu a eficácia de uma prece. O Matito, abre aspas, Matito, ou Matino, de Nápoles, publicou, a 22 de abril de 1906, esta notícia transmitida pelo seu correspondente de Reggio, entre parênteses, Calábria. Um jovem seminarista embarcou outro dia na garé central de Reggio, no expresso Reggio Battipaggi Nápoles, que dali pelas 5 horas dali parte às 5 horas e 55 minutos e tomou lugar num compartimento em que encontrava o inspetor-chefe, o senhor Domenico Fischetti. Quando o comboio começou a andar, o senhor Fischetti perguntou ao seminarista qual o fim de sua viagem e ele respondeu que se dirigia a Catona para assistir à festa de São Francisco. O inspetor mostrou então ao futuro padre o grande erro que praticara, porque o comboio em que se encontrava não parava em Catona. Para descer neste ponto era preciso que tomasse outro comboio, o que parte de Reggio pelas 6 horas e 17 minutos. Calcula-se por isto o desgosto. A decepção do seminarista começou a excitar-se, a pedir conselhos, invocar a Santa Virgem com lágrimas nos olhos, como se seu companheiro de viagem lhe confirmasse de novo o que já tinha dito. Ele disse que se atiraria pela janela se o comboio não parasse em Catona. Durante esse tempo, o trem continuava a sua marcha. E chegado à ponte que precede a gare de Catona, ouviu-se os repetidos silvos da locomotiva e quase que imediatamente o sinal de alarme. O comboio continuava a abrandar a marcha e finalmente parou. O que aconteceu? O seminarista, cheio de alegria, quase triunfante, precipitou-se da carruagem, bradando que São Francisco acabara de fazer um milagre em seu favor e que os viajantes do comboio souberam do maquinista, um certo Triepe, que a paragem fora devida à presença de uma religiosa vestida de branco e 2 outras mulheres que estavam no meio da linha férrea e que não se mexeram apesar dos silvos da locomotiva. Procuraram-nas, mas não viram ninguém, com exceção do seminarista que corria bastante em direção à gare.
o senhor Fischete relatou, tomado de espanto, as palavras do rapaz, motivado por isso mesmo motivando, né? Por isso mesmo o quê? O senhor Fischete relatou, tomado de espanto, as palavras do rapaz, motivando por isto mesmo a estupefação dos que o ouviram. O maquinista garantiu de maneira mais formal que viu 3 mulheres na via férrea, imóveis, inabaláveis. Então, como não pudesse dar o fato estranho qualquer explicação, começou a falar em milagres. Tal é a narração muito fiel que nos foi feita por um moço empregado da estrada de ferro, em presença de muitas pessoas. Ele acrescentou como prova documental que a paragem extraordinária do expresso na ponte de Cartona foi relatada segundo as prescrições regulamentares no livro do registro. Como explicar o ato do maquinista? Pode supor-se uma ação telepática partindo do cérebro do seminarista e produzindo uma alucinação visual no maquinista? Aconteceu-me fato idêntico sem que nisso houvesse, ao que me parece, nenhuma causa oculta. Todas essas observações são muito enigmáticas, apesar da telepatia, apesar dos santos, apesar da Virgem Maria, apesar das preces. Há aqui forças desconhecidas em ação. Entre outras, uma carta muito curiosa que se refere a um dos mais extraordinários atos de moribundos. Grono, Bessália, 24 de junho de 1900. Esta manifestação ocorreu há 7 anos aproximadamente. O Sr. Paulo Menech ocupava-se em fabricar charutos para fogos de artifício, em companhia de um oficial, num quarto de hotel em Varsóvia. À meia-noite, o primeiro a descer do restaurante, deixando a concluir o trabalho a seu amigo, que de resto não tardou a juntar-se a eles. Meteu o charuto na gaveta da minha mesa? Perguntou o senhor Menech. Não, respondeu o oficial. Deixei-os no peitoril da janela, informou ele. Foi uma imprudência, notou Paulo. O que não falou, e não se falou mais nisso. Meia-noite, abandonou o restaurante, voltando ao seu quarto e deixando o oficial em companhia de alguns amigos. Despiu-se, apagou a vela e não tardou a adormecer. A certa altura foi despertado subitamente por um ruído. Falando sobre aquele rapaz, né, que ia pular do trem, de repente apareceu 3 mulheres lá e fez com que o maquinista parasse. É o seguinte: na ocasião em que se modificava o gare de Austerlitz para a continuação da via do cais de Orsay, reencontrando no meu observatório de Juvisy, num comboio da noite, pelas 10 horas, enganei-me no trem em consequência, creio eu, de uma alteração nas horas de partida. E chegando a Juvisy, vi desapontado que o comboio não parava. Avançando para Orleans, manifestei o meu desespero aos que me acompanhavam, acrescentando: se ao menos afrouxasse a marcha, eu saltaria, porque minha mulher está muito inquieta se eu me demoro a entrar em casa. Além disso, tenho de observar absolutamente Marte esta noite. O comboio abrandou a carreira, deteve-se quase e saltei. Onde estava eu? Uma pequena luz brilhava ao longe. Dirigiu-me
Dirigi-me para ela seguindo a via férrea. Um guarda que encontrei disse-me o nome da estação, Marot-les. Pedindo informações sobre que ia passar um comboio, dirigindo-me a Paris, mas esse comboio era rápido, não parando nem em Maroles, nem em Juvisy. Pedi ao empregado que fizesse sinal para parar. Dei-lhe meu cartão de visita, trepei na locomotiva para junto do maquinista e fiz deter de novo na gare de Juvisy o trem recomendando ao homem que não perdesse um instante e que seguisse rapidamente para Paris. Só mais tarde refleti na incorreção do meu ato. Restauraram-se 3 processos contra o empregado da estação de Maroles, contra o maquinista e contra mim. Declarei-me naturalmente o único responsável. A Companhia de Orleans foi da mais extrema amabilidade, perdoando-me em nome do céu e em homenagem a um amigo da França, o imperador Dom Pedro do Brasil, que recentemente me visitaram no observatório. É de uso, ao que me informaram, desculpar 5 minutos de atraso por um soberano. Um dia que o senhor acompanhou o senhor Raimundo Poincaré a Gare. Disseram-me, o comboio atrasou-se 2 minutos. Há exceções em todas as regras. Apesar dessas gentilezas, prometi não reincidir. Então, em relação a esse trem que precisava parar ali onde não podia parar, o próprio Camille Flammarion, né, pela amizade de Dom Pedro do Brasil, teve perdoado um atraso que ele fez, né, o motorista, o foguista, a equipe lá do trem atrasar, né? Ai, ai. Então vamos lá, continuando aqui. Essa manifestação ocorreu há 7 anos aproximadamente. Broino, Versalhes, 24 de junho de 1900. Julho de 1900. Essa manifestação ocorreu há 7 anos aproximadamente. O senhor Paulo Menetche ocupava-se em fabricar charutos para fogos de artifício em companhia de um oficial no quarto de hotel em Varsóvia. À noite foi o primeiro a descer do restaurante, deixando a concluir o trabalho a seu amigo, que, de resto, não tardou a aconchegar-se-lhes, a juntar-se a eles. Meteu os charutos na gaveta da minha mesa? Perguntou o senhor Menetche. Não, respondeu o oficial. Deixei-os no peitoril da janela, informou ele. Foi uma imprudência, notou Paulo. E não se falou mais nisto. Pela meia-noite, abandonou o restaurante, voltando ao seu quarto e deixando o oficial em companhia de alguns amigos. Despiu-se, apagou a vela e não tardou a adormecer. A certa altura foi despertado subitamente por um ruído. Ouviu nitidamente a porta de baixo abrir-se, fechar-se e em seguida passos que se dirigiam para seu quarto no 3º andar. Isto inquietou um pouco, sentou-se no leito e esperou. Mas eis que a porta do seu compartimento que ele fechara a chave abriu. Abriu também, deixando penetrar uma aragem fria. Sentiu que alguém entrava, passando levemente perto de seu leito, com um ligeiro sopro gelado, a deter-se diante da janela. Em seguida ouviu mexer nos charutos e distinguiu perfeitamente que alguém pegava neles e os metia na gaveta da mesa. Depois o visitante noturno tornou a fechar a porta, perdendo-se os passos na escada. Apesar dessa estranha aparição, se dissipou para P. Menetche. Saltou da cama, acendeu a vela
correu para a janela. Com grande surpresa, encontrou todos os charutos na véspera. Viu o relógio. Eram 2 horas da madrugada. Tornou a deitar, readormecendo e acordando mais tarde. O criado do hotel, ao entrar no seu quarto, anunciou-lhe que pelas 2 horas da manhã o oficial morrera subitamente no restaurante. Helena Chongine, carta 930. Continua Flammarion. A nossa primeira impressão foi supondo-nos diante de um sonho do narrador. Sim, mas esta coincidência com a morte? Acaso sonho, acaso morte? Não, tal interpretação simplista não nos satisfaz. Não nos satisfaria. Além disso, não se tratava de um sonho, pois que estava acordado, saltou do leito, procedera para verificar. Observação parece ter ocorrido juntamente à hora do falecimento. O oficial estaria para cá ou para lá do limiar da morte. Mas o que é o tempo? Mesmo em casos de morte repentina, há muitos segundos ocupados pela transformação. Ora, um segundo é longo para certas medidas elétricas. Ele teria pensado nos charutos, queria ir procurá-los, não poderia agarrá-los por ser uma sombra, mas talvez julgasse nisso. Sejam quais forem as hipóteses que se emitam, o fato em si mostra, com centenas de observações nossas, que o ser humano não se compõe inteiramente de corpo e dos sentidos que conhecemos. Existe nele outra coisa. O pensamento do moribundo poderia impressionar o cérebro do observador que, em virtude da repercussão, teria ouvido abrir a porta, os passos do visitante, o ranger da gaveta e veria a janela, os charutos. Tudo quanto o moribundo julgava fazer. Quantos pontos de interrogação, mas o fato aí está para ser explicado pela nova ciência. Essas manifestações da alma humana, ainda tão pouco estudadas, são de uma variedade verdadeiramente fantástica. Os nossos pensamentos podem se projetar longe, imagens, sensações de toda a natureza. Já observamos isto mesmo pela singularidade das duplas, os fantasmas dos vivos, com saúde, gozando de saúde, e os fantasmas dos moribundos, como estes, e os fantasmas daqueles que já deixaram o corpo físico. Muito naturalmente, perguntamos a nós mesmos se todas as observações são de uma certeza absoluta e se não haverá aí algum lugar para ilusões, alguns erros possíveis. O leitor apreciou sempre o nosso sentimento crítico e o nosso método. Diz-se, às vezes, é tão grande o acaso, pode fazer isso tudo? Não, nem é tão grande como se julga, nem pode fazer tudo. Raciocinemos um pouco, raciocinemos sempre. A razão é superior às próprias matemáticas. Os matemáticas não dirigem a natureza divina, ou a natureza viva. Repetindo, raciocinemos um pouco, raciocinemos muito, raciocinemos sempre. A razão é superior às próprias matemáticas. As matemáticas não dirigem a natureza viva. A vida estuante é o que é e não o que se acha. A gente que tem que entender que aquilo acontece, quem sabe poder-se-ia explicar. Mas se não explicar, o fato é o fato. Um de nossos mais clarividentes filósofos franceses, que foi conjuntamente um dos nossos mais sábios matemáticos,
O senhor de Alembert convida-nos a distinguir com as fórmulas matemáticas e os acontecimentos vitais. Já ouvi sustentar por matemáticos eminentes que, segundo o princípio ou os princípios do cálculo de probabilidade, seria possível admitir a disposição das letras que formam um poema, tal qual em Ilíada, de Homero, de A Divina Comédia, de Dante, poderia ter sido arranjada pelo acaso. Este raciocínio parece-me simplesmente absurdo. Admitindo mesmo que tal arranjo fosse levado ao infinito durante a eternidade, voltaremos ao simples bom senso preconizado no primeiro capítulo. Eis o que, a tal respeito, se pode ler nas obras de Alembert. Abre aspas. Suponham que 1000 caracteres se encontram sobre uma mesa, formam um discurso. Pergunto qual é o homem que não apostará. Tudo que em tal arranjo não é efeito do acaso. No entanto, é de toda evidência que esse arranjo de palavras que tem o sentido é tão possível matematicamente falando como um outro arranjo de caracteres que não formasse sentido algum. Porque é que os primeiros não parecem ser incontestavelmente uma causa e os segundos não? A não ser por supormos tacitamente que não há nem ordem, nem regularidade naquilo que o acaso unicamente preside. Ou pelo menos quando distinguimos em qualquer coisa ordem, regularidade, uma espécie de desígnio, projeto, há mais motivos de apostar em que esta ordem não é o efeito do acaso, do que se nela não se descobrisse nenhuma regularidade, nem desígnio. Para desenvolver minha ideia mais nitidamente, com exatidão, acrescento o filósofo francês. Gênio, né? De Alembert. Nem vou ler, vou mostrar a letrinha que ele põe aqui, ó. Ele põe 2 linhas. Constantinopolitanesibus. Aí vem O, A, B, B, aquele monte de letrinhas. É coisa de maluco, na minha visão, né? Esses 3 arranjos contêm absolutamente as mesmas letras. No primeiro formam uma palavra conhecida, no segundo não formam a palavra nenhuma. Mas as letras se encontram dispostas segundo a ordem alfabética e a mesma letra está repetida tantas vezes quanto se vê na palavra Constantinopolitanensibus. Finalmente, no terceiro, os caracteres são misturados em ordem e ao acaso. Sem ordem e ao acaso. Ora, primeiro que tudo, é certo que essas 3 disposições, matematicamente falando, são iguais. Possíveis. Igualmente possíveis. Não é menos certo que todo homem sensato se lançasse num olhar na mesa em que supomos estarem esses 3 arranjos, não duvidaria, ou pelo menos apostaria tudo no mundo em como o primeiro não é o efeito do acaso e que não será muito menos inclinado a apostar. E o segundo também não é. Portanto, esse homem sensato não vê, de modo algum, as 3 disposições como identicamente possíveis, fisicamente falando, ainda que a possibilidade matemática seja igual à mesma para os 3 apontamentos. Isso está em D'Alembert, dúvidas, questões sobre o cálculo da probabilidade, obra de Alembert, Paris, 1821, tomo 1, página 458. Este raciocínio é toda a exatidão. O acaso não produz o fenômeno psíquico aqui estudados.
A ação inteligente de forças espirituais, por mais inacessíveis que ainda seja a nossa compreensão, não pode ser eliminada. Repetindo, este raciocínio é de toda a exatidão. O acaso não produz o fenômeno psíquico aqui estudado. A ação inteligente de forças espirituais, por mais inacessíveis, por mais incompreendidas que sejam, não podem ser eliminadas essas forças espirituais. A observação que acaba de passar por diante de nossos olhos, mostrando-nos os efeitos do pensamento, não são só as imagens visuais que podem transmitir-se telepaticamente, mas imagens auditivas, sons, vibrações auditivas, olfativas, impressões de cheiro, os germes da morte, as sensações cinematográficas. Essas transmissões operam-se geralmente nos momentos críticos da vida. O instante mais crítico de todos, sem contradição, é o instante da separação do corpo do ser eterno, a morte. Nos antigos quadrantes solares, uma das divisas mais insistentemente repetidas para qualificar esta hora fatídica, única, pessoal, inalienável, todas ferem. Todas ferem. A derradeira mata. Todas ferem. A derradeira mata. Eis a frase mais insistente e repetida para qualificar a hora da morte. É na hora extrema que as transmissões de imagens, sensações são mais frequentes. Todavia, o inquérito geral que procedi permite distinguir do conjunto um determinado número de aparições de moribundos precedendo a morte muito longe. Vamos examinar essas aparições premonitórias. São muito singulares, muito únicas. Porém, não menos instrutivas que as outras. Então agora eu estou no capítulo 4, a página 110. As aparições de moribundos, algum tempo antes da morte. E aí se inicia com uma frase de Marco Aurélio: rejeita a opinião banal e salvar-te-ás. Rejeita a opinião banal e salvar-te-á. Então, página 110. Continuamos na próxima leitura. Senhor Jesus, te agradecemos pela oportunidade deste reencontro com o melhor de nós mesmos, com o melhor da vida, com essência, com aquilo que realmente todos, quando encontramos, buscaremos manter em todos os instantes da vida. Bem sabemos que ao nosso redor tantos esforços hão de se levantar para que esta mensagem feneça, para que esta realidade ad eterno seja meio que menosprezada diante da rotina da vida, o mundo da forma, das ilusões, uma vez que
quem elege o amor, quem elege a ascensão de si próprio no seu melhor rumo a este avatar crístico, que há 2000 anos aproximadamente veio ao mundo, se fez carne, com muita dificuldade, demorando um milênio para diminuir as suas luzes, a sua força áurica, para que pudesse caber dentro das condições físicas, ter diminuída uma série de suas potências e revestir-se de grande fragilidade, dependendo de um papai, de uma mamãe, de pastores, de indivíduos anônimos, para que perseverasse até o momento em que chegasse aquele instante em que 3 anos deixasse uma mensagem que recobrasse a nossa consciência de que somos seus irmãos, seus tutelados, herdeiros do universo, co-criadores, capazes de fazer o que ele fez e muito mais. Jesus nos alertou para a nossa condição crística, para a nossa condição de trabalhando, investindo, sabendo que, olhando para dentro de nós mesmos, reconhecendo as nossas fragilidades, necessidades, dores, embaraços, misérias espirituais, pobreza, insignificância aparente, imediata, nos asserenássemos diante da certeza de que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E quanto tempo Ele tem nos tutelado, antes mesmo de sua vinda à Terra, na condição de um bebê, frágil, humilde, carente, exposto às intempéries e às astúcias e maldades de que todos somos capazes. A sua mensagem, amor, amor e suas consequências. Amor às diferenças, amor à diversidade, amor e seguir à frente. Deixar por conta da própria pessoa e da providência divina cuidar da direção a seguir, das motivações certas para se seguir desta ou daquela maneira, ou dos erros atrozes, dos embaraços temporários, das dores consequentes do que se fez e do que vai se fazer. É problema de cada um. Da nossa parte, é abraçar essa oportunidade de saber-se imortal, saber-se potencialmente preparado para oferecer mão segura, generosa, solidária. E de outro lado, fazer carona nesses caravaneiros de evolução que sempre estão aí deixando marcas luminosas para que possamos saber para onde ir. A razão de tudo isso, Flammarion,
te agradecemos o esforço de toda essa época. É um esforço ad eterno, é um esforço incalculável, colhendo testemunhos, depoimentos, raciocínios, segurança, metódica, para que os nossos pensamentos inconsequentes encontrassem na sua bússola de raciocínio, de conjecturas, um convite para nos olharmos para o nosso próprio mundo íntimo, rememorando o nosso melhor, rememorando as nossas possibilidades e limitações. E louvar a vida ao nosso redor, louvar a paciência do Pai, louvar este amor incondicional que fez com que o Cristo de Deus estivesse aqui e ainda está e nunca deixou de estar nos acolhendo nesses momentos de sinceridade, de busca para, com a nossa ascensão. Então, estamos aqui, Senhor, em Seu nome, Mestre, sob os auspícios de Flammarion, rogando que esse instante seja o diapasão para todos os instantes da nossa vida. Sempre, sempre, sempre seremos surpreendidos por lições novas, por embaraços novos, por quedas novas, mas buscando, como disse Jesus, o reino dos céus, tudo mais é consequência. E se nos virá acrescentado. Por que vos ocupais com o que há de comer, com o que há de beber? A flor do campo, os vermes nas reentrâncias abismais, têm atendido às suas necessidades. E vós não sois muito mais do que eles? Despertamos para sabermos vivos, sabermos caminheiros de evolução. Despertamos para essa realidade. Então é seguir à frente, seguir adiante. Sabemos que inconscientemente, na semelhança do próprio Pai, conduzimos dentro de nosso corpo físico milhares e milhares de mônadas inconscientes. Cada célula, cada molécula, cada átomo, há ali um centro de força vivo, dependendo da direção que lhes dermos. E da mesma maneira, a aura crística de Jesus, do Cristo de Deus, a semelhança de um corpo vivo, todos nós estamos imbuídos Jesus é o nosso corpo e nós somos o corpo dele. Cada célula, cada molécula, cada tecido, cada órgão de sua grandeza espiritual que nos tutela a todos pacientemente. E hoje, fevereiro de 2022, e lembrando que desde 2012 a Terra passou para um outro momento vibratório, onde já não nos cabe mais a nós outros, criaturas do abismo,
criaturas da indiferença, criaturas do não estar nem aí. Cabe-nos mudar nosso padrão vibratório. Porque esse instante é tão grave que basta-nos acertar essa bússola divina, nem que seja racionalmente. Jesus já ganhou. Jesus já venceu esta luta aqui na Terra. É uma questão de olhar e ver. Aquele que não se adequar a esta ética do amor, fazer pelo outro o que deseja fizesse a si, em caso de estar na situação dele, deixar dessa mania de eu quero levar vantagem em tudo. Levar vantagem em quê? Quando você destrói o que está ao seu redor, o que sobra? Nada. O que vai restar no seu patrimônio adquirido, materialmente falando? Ferrugem, traça, mofo, ruína, destruição. Tudo se esvai ao nosso redor em razão da ganância, do egoísmo, do acúmulo. Então podemos ter grandes patrimônios financeiros, grandes dotes intelectuais, grande poder na vida dos outros, mas é fazer para o melhor de todos. Satisfaça-se na vaidade de estar trabalhando. Uma vaidade justa. Saber-se produtor do bem, produtor do melhor, a construção da vida boa, justa, solidária. Por que querer destruir as oportunidades alheias? Por que tirar o dinheiro do indivíduo que aposentou miseravelmente, mal pago pelo Estado, aplicar golpes na internet, no WhatsApp, no Pix? Golpes, muitas das vezes, aplicados dentro do próprio banco e dificultando a vítima para que entenda. Golpes aplicados pelos legisladores, pelos governadores, deputados, senadores, que tiram a merenda, tiram a instrução, para comprar potes de gêneros diversos que certamente não serão utilizados, porque vão mofar, vão estragar, vão apodrecer. Dinheiro acumulado num volume que nem a 10ª geração lá para frente vai utilizar. E na ganância, continuar acumulando e acumulando e acumulando, até que de repente se vê frente a frente os demônios da vida, que certamente virão acolhidos para levar ao lugar merecido. Então, já experimentamos essa miséria moral por milênios, muitas das vezes em outros ordens de onde viemos degredados. Agora é Jesus, é seguir sua ética inteligente de atender os outros nas necessidades dele, porque as nossas necessidades também estarão a descoberto e seremos socorridos. Serão nossos advogados, os nossos afiançadores em nossos momentos de testemunho, porque todos nós os teremos e os temos. Então, Senhor, irradia isto em
todos esses corações que nos ouvem. Estou vivo, estarei vivo ad eterno. Sou um Cristo em potencial, Filho de Deus, em trabalho, em construção. O próprio Jesus. Jesus hoje, em fevereiro de 2022, é Cristo de 5 planetas. E assim como temos o nosso Cristo Emmanuel, nosso maior mensageiro que o Pai pôde nos enviar à Terra, e o nosso tutelador, o Verbo Divino que fez acontecer esse orbe, há outros Cristos que cuidam do sistema solar, de um aglomerado cósmico, de uma galáxia, de um universo, porque hoje sabemos que existem multiversos. E há várias vibrações, várias dimensões, aonde em cada um desses estágios, alguém acima de alguém, acima de alguém. Então, nosso Cristo, com todo respeito, também é uma molécula, é uma célula neste processo de ascensão crística que a gente não tem ideia do que é. A gente não tem a menor ideia do que é. Mas nós todos estamos convidados a esta ascensão há bilhões de anos. Segundo as expectativas da ciência contemporânea, a Terra, ou o nosso sistema solar, tem aí 13 bilhões de anos. Jesus já era Cristo quando a Terra foi feita. Ele é o Verbo que manifestou-se para que a Terra fosse o que é e terá destinação aqui. Só a Ele cabe decidir, que certamente já decidiu há milênios. Então, quando nós falamos a respeito da ascensão crística, daqueles que cuidam de uma galáxia, só para fazer uma proporção, lembramos a nossa insignificância diante de tudo isso, da compreensão de tudo isso. Mas seja como for, é muito bom saber que não há como fugir da vida. Não há como devolver a vida ao Criador. E com muito amor, muita paciência, muita humildade, o Senhor da vida nos insufla a esperança, nos insufla o entusiasmo, nos insufla um norte, o melhor norte que cada um de nós possa ter no momento. Louvado seja tudo na vida. Louvado seja a vida, louvado seja esta criação incompreensível para a nossa maneira atual de percebê-la. Louvado seja Jesus, louvado seja a equipe de Flammarion. Louvado sejam todos esses que nos auxiliam neste momento e permitem que possamos sempre seguir adiante e estar um pouquinho mais adiante do que estivemos até o momento em que iniciamos esse diálogo. Obrigado por tudo. Muita paz a todos.